Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas a hora que você assistir é isso mesmo. Espero que todos e todas estejam muito bem e vamos começar o nosso trabalho. Eu sou o professor Justino e hoje vamos trabalhar um tema que eu acho muito interessante. Tem muitas histórias controversas e misturadas aí pelo caminho. Vamos tentar clarear um pouco isso e mostrar um pouco mais sobre o conteúdo de hoje. Esse daqui é o meu Instagram, dá uma conferida lá, assina aí o nosso canal, aperta o sininho, compartilha com os colegas. Então olha aí que bacana, qual é o nosso temazinho de hoje? Pá, opa, olha aqui ó, Guerra do Paraguai, isso mesmo, de 1864 a 1870. Se puede ver que soy muy fluente en español, mas praticamente una perfeição. Pessoas do meu coração, vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América Latina e, sem dúvida nenhuma, tirando as duas guerras mundiais, foi o maior conflito que o Brasil se envolveu, que trouxe para a nação brasileira e para a nação paraguaia seríssimas consequências. Só que para falar da Guerra do Paraguai, tem alguns assuntozinhos que eu gostaria de colocar primeiro para vocês. Que eu digo o seguinte, são os grandes mitos dessa guerra, que às vezes você já pode ter ouvido falar e de cara eu já vou desmontar isso aqui para você. Que é sobre os motivos da guerra, que são sobre alguns aspectos do Paraguai antes da guerra. Primeiro deles, olha aí, que o Paraguai era uma potência industrial. Filho de Deus! Paraguai uma potência industrial? Não! Isso é mito. O Paraguai nunca foi uma... Ah, professor, mas eu li no livro que ele tinha manufatura. Tá, mas aí falar que ele é uma potência industrial. Olha o outro aí, ó, que a Inglaterra foi o grande ser terrível que promoveu a Guerra do Paraguai. Não! Não foi a guerra, não foi a Inglaterra que promoveu a guerra. A guerra aconteceu por problemas regionais, que é o que eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho. O outro e último mito que eu acho bastante frequente. A ideia dessa grande potência industrial e de que o Paraguai se transformava em uma grande potência regional. Também não é verdade. É um grande mito isso para se justificar, falar sobre a guerra, criar versões, falar que o Brasil, às vezes é uma historiografia que quer dizer que o Brasil não foi um dos grandes promotores do conflito, mas enfim, o Paraguai não era uma grande potência regional, não era uma grande potência industrial. Eu já vi livro didático que falava que o Paraguai rivalizava industrialmente com a Inglaterra. Não, esquece isso. Bora compreender então por que essa guerra aconteceu? Primeira coisa, mapinhas sempre importantes. Vamos pro ladinho de cá. Olha aqui que bacana. Primeira coisa, aqui só para você situar, hein? Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Uruguai. Aqui nós já temos a Argentina e aqui o Paraguai. Aqui nós temos a Bacia do Prata, certo? Que é muito importante para o Paraguai, porque o Paraguai não tem saída direta para o oceano. E para o Brasil, essa região também era muito importante. Sabe por quê? Para conseguir chegar ao interior do Mato Grosso, por exemplo, você só conseguia navegando. Beleza, vamos entender então quais foram as tretas que levaram a esse conflito? Rapidamente, de maneira clara para você? Olha aqui, é fácil. O Brasil, do Dom Pedro II, se envolveu em uma guerra contra um Paraguai. Vencemos, né? Pô, também, né? Perder o Paraguai aqui não dá, né? Vencemos a Guerra do Paraguai e o Império Brasileiro impôs um tratado extremamente desigual ao Uruguai, que envolvia, inclusive, um certo controle do Brasil sobre do Paraguai não, do Uruguai, desculpe. Envolvia alguns controles e ingerências sobre a política uruguaia. Até previa a invasão militar. Só que o governo que era favorável ao Brasil vai ser destituído no Paraguai. Quando isso acontece, é no Uruguai. Quando isso acontece, ergue-se um governo no Uruguai
que era, de certa forma, oposição ao Brasil. Adivinha quem aproveita esse momento? Exatamente, los paraguaios. Os paraguaios aproveitam que o governo do Uruguai fazia oposição ao Brasil e busca uma aliança estratégica. Uruguai, Paraguai. Por quê? Porque aí o Paraguai conseguiria uma saídazinha livre para o Oceano Atlântico e fazer o seu comércio tranquilo e calmamente. É aí que a coisa começa a se complicar. Porque o Brasil, segundo o tratado que havia feito na última guerra contra o Uruguai, poderia inclusive intervir militarmente no Uruguai. E o Brasil exerce a sua pressão sobre o Uruguai. Quando isso acontece, o ditador paraguaio Solano Lopes diz o seguinte: se o Brasil se meter na política do Uruguai, eu vou invadir o Brasil. Gente, olha que doideira. O Paraguai, com a grande potência paraguaia, resolve que iria invadir o Brasil se o Brasil se metesse com o Uruguai. E foi isso que aconteceu. O Brasil se meteu com o Uruguai e o Paraguai cumpre a promessa e invade o Brasil aqui, ó, na região do Mato Grosso, inclusive prendendo o presidente da província do Mato Grosso. É evidente que a partir deste momento não havia outro caminho a não ser um enfrentamento entre as potências. E nossos hermanos argentinos, onde eles entram nessa brincadeira, aí Solano Lopes faz o seguinte, ó, para que ele conseguisse chegar no Uruguai e restaurar o governo que fosse pró-Paraguai, ele deveria passar pelo território argentino até entrar no Rio Grande do Sul. E nesse cruzar, a Argentina também entra no conflito e aí assinamos a Tríplice Aliança, que aí vão ser Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Saibam vocês que, por incrível que pareça, nesse momento o Uruguai tinha uma tropa que chegava a ser 3 vezes o exército brasileiro, porque o exército brasileiro não estava mobilizado. E o Paraguai já vinha mobilizando o seu exército há 1 ano atrás. E aí o Brasil, para conseguir as tropas, vai fazer o chamado voluntariado, que ele vai criar um corpo dos chamados voluntários da pátria. Sabe quem se alistou mais do que prontamente como voluntário? Posso apresentar para vocês? Muita calma, muito cuidado, que ele vem aí. Quem vem aí? Ele, o Justininho. Tá aí, ó, o Justininho, o nosso voluntário da pátria. Você sabia que tem umas histórias que dizem que mais no final da guerra o governo brasileiro fazia festa popular em algumas cidades, o pessoal se juntava, fechavam a praça central e pegava todo mundo e falava: parabéns, agora vocês são voluntários. E o Brasil começou bem a Guerra do Paraguai. Qual era o grande lance? O exército brasileiro deveria conquistar a capital Assunção. Só que para conquistar Assunção, deveria se passar por esse forte na cidade de Humaitá, que foi inclusive o local bem próximo onde se desenvolveu uma das batalhas mais lembradas da Guerra do Paraguai, que é a Batalha do Riachuelo, que foi uma grande vitória numa batalha fluvial, né, no rio. O Brasil saiu vitorioso. O problema é que achava-se que a guerra ia ser muito rápida e a guerra começou a demorar, porque mesmo o Brasil tendo vencido a Batalha do Riachuelo, ele não consegue derrubar a fortaleza de Humaitá e conseguir chegar até Assunção. É aí que esse prolongar da guerra, os nossos voluntários da pátria começam a se cansar, era doença, era morte, era falta de equipamento. É aí então que Dom Pedro II convoca um militar. Quem é ele? Duque de Caxias, que vai liderar o nosso exército e aí sim colocar moral nas tropas. O nosso querido amigo Justininho, que já estava brigando há maior tempão no Paraguai, vai ganhar uma nova injeção de moral, conseguem tomar o Humaitá e partem para cima de Assunção. Quando chega em Assunção, Solano Lopes já havia fugido, a cidade praticamente vazia, as tropas argentinas não entram na cidade, dizem o seguinte: ó, a guerra acabou, não vamos entrar. O próprio Duque de Caxias envia uma carta ao Pedro II, dizendo: Pedro II, para mim,
That's over, baby, vou embora para casa, a guerra acabou. Meu amigo, mas as ordens não eram de terminar a guerra. O nosso querido amigo Justiniano, agora já endurecido pela guerra, pelos anos de guerra, já não era mais esse cara adorável. Os nossos queridos voluntários da pátria agora vai se encher no sangue do zóio. Agora era bandido destemido do Distrito Federal. E agora vamos para cima. Os brasileiros, ao contrário dos argentinos, invadem a capital, vão saquear a cidade. Duque de Caxias volta ao Brasil e Dom Pedro II então manda para finalizar a guerra. O que era finalizar a guerra? Significava capturar ou matar o ditador Solano Lopes. E quem vai fazer isso vai ser o marido da princesa Isabel, o Conde de... E esses finalmente da guerra serão horrorizantes para os paraguaios. Os brasileiros simplesmente destroem o restante do Paraguai, chegando ao final a não capturar, mas executar Solano Lopes. E aí a Guerra do Paraguai termina, mas não sem prejuízos para Paraguai e para Brasil. O Paraguai completamente destruído, mais de 70% da sua população economicamente ativa, masculina, acima dos 20 anos, estava morta. Inclusive, nessas últimas batalhas foram usadas crianças por Solano Lopes. E o exército brasileiro tem uma novidade, porque durante as batalhas nós tínhamos negros, mestiços, mulatos, branco, cor-de-rosa, azul, de todas as cores, origens, regionalidades, que lutaram juntos, eram irmãos em armas. E ali dentro dessa guerra, muitos militares começaram a defender as ideias anti-escravidão e a favor da república. Quando esses soldados regressam ao Brasil, eles vão encorpar lenta e gradativamente um movimento que vai culminar lá em 1889 com um golpe que é a proclamação da República Brasileira, que é um golpe militar. Os militares é que proclamam a República em um golpe e derrubam Dom Pedro II. Então percebam que a Guerra do Paraguai não foi uma manipulação da Inglaterra, não foi uma superpotência paraguaia, mas foi um problema de política regional e que foi resolvido regionalmente, com sérios prejuízos para Dom Pedro II e com sérios prejuízos para o Paraguai. Tranquilo, crianças? Sem problemas? Esse quadro aqui é a chamada Batalha do Riachuelo. Claro, um quadro todo romantizado sobre a batalha, né? Mas é um quadro muito bonito, tem a sua beleza. Tranquilos? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, conversa aí nos comentários. Será que o Brasil está pronto para uma outra guerra, hein? Será que fazer essa Guerra do Paraguai foi bom para o Brasil? Será que Dom Pedro, Conde de, gostou disso? Um abraço para vocês, grande beijo.